O transtorno bipolar é um transtorno do humor, definindo tecnicamente o humor como sendo o sentimento ou a emoção que predomina na pessoa ao longo do tempo e que afeta a sua percepção do mundo à sua volta, mas também influencia no seu comportamento. O transtorno bipolar é um transtorno crônico caracterizado por flutuações recorrentes do humor, oscilando entre dois polos opostos. Um que é chamado de mania, onde a pessoa fica muito eufórica e com a autoestima muito elevada, e o outro que é chamado de depressão, um polo depressivo. Não quer dizer que isso seja a doença depressão. De fato, existe a doença depressão, onde existe só a característica de um polo, que é o polo depressivo, e existe a participação de depressão em outros transtornos mentais, como aqui no caso do transtorno bipolar. O transtorno bipolar afeta cerca de 3% nos mais variados países onde foi feito esse tipo de levantamento, e as manifestações geralmente começam nos adultos jovens ou numa população com a faixa etária entre 45 e 55 anos. Então a gente pode separar as manifestações do transtorno bipolar nas manifestações de mania e nas manifestações de depressão. É importante ter em mente que é possível a ocorrência de manifestações de mania e de depressão simultaneamente, mas que, de modo geral, quando existe um episódio de mania ou um episódio de depressão, existe um intervalo entre esses dois episódios onde a pessoa está com um quadro relativamente estável do seu humor, mas ainda assim várias características do transtorno se mantêm, ainda que numa intensidade diminuída. Mas então quais são as manifestações da mania? A pessoa tem euforia ou irritabilidade por pelo menos uma semana. Então veja bem que pelo critério diagnóstico existe um prazo mínimo para que se consiga fazer o diagnóstico de manifestações do episódio de mania, mas não existe um prazo máximo. Isso significa que a pessoa pode ter um quadro de mania que dura muito tempo, meses ou até anos. Então, uma das características, que é a principal, é essa situação de um sentimento de euforia muito grande ou irritabilidade por pelo menos uma semana, mas é preciso ter 3 ou mais desses outros sintomas que eu vou relatar. Veja que não é preciso ter todos, basta a presença de 3 ou mais. Um deles, então, o sentimento de grandiosidade ou de autoestima elevada. Então, por exemplo, isso de uma maneira irreal. Então, a pessoa pode ter a crença de que ela é muito poderosa ou que ela é muito influente, e isso também pode incluir um comportamento sedutor por parte da pessoa ou aumento da atividade sexual. Diminuição da necessidade de dormir. Então a pessoa passa a ter menos sono, pode ficar muito ativa durante o dia e no período da noite tem muito pouca necessidade de dormir. É diferente da insônia, que a pessoa tem diminuição das horas de sono, mas com um prejuízo ao longo do dia, porque a pessoa passa a se sentir cansada ou com sono, né, porque não dormiu o número de horas suficientes. No caso de manifestação de mania, a pessoa dorme pouco e isso não faz a menor falta para ela. Pensamentos acelerados também são uma característica bastante comum, e por causa disso também a pessoa muitas vezes fica muito falante e com a fala acelerada, e isso pode trazer alguns problemas na comunicação. Dificuldade de concentração também é muito comum, e a pessoa fica fisicamente inquieta, se agita muito enquanto fala, se mexe muito, se movimenta muito, e aumento de atividades físicas. Às vezes a pessoa, os outros não percebem um aumento da movimentação do corpo por parte da pessoa que está com um quadro de mania, mas as pessoas com o quadro de mania relatam, por exemplo, que em determinadas situações, quando elas estão se sentindo mais agitadas, elas acabam se envolvendo mais em atividades esportivas, numa intensidade ou uma duração maior do que aquilo que é o que elas estão acostumadas a fazer. Perda de controle dos impulsos também é uma característica muito marcante,
e que decorre de um mecanismo psicológico de uma necessidade de uma recompensa imediata. Então a pessoa não consegue postergar a recompensa, né? Quer dizer, ela não consegue frear as suas atitudes para, mesmo postergando a recompensa, ter uma recompensa melhor. Então a pessoa não aceita, não consegue aguardar o tempo necessário para que se alcance um determinado objetivo. Então ela fica impulsiva, pensou em fazer aquilo, ela vai lá e faz e acaba, às vezes, pagando um preço alto por isso. Os comportamentos de risco também acabam sendo mais frequentes nas pessoas que têm o transtorno bipolar, seja gastos excessivos, né, gastos financeiros excessivos ou irresponsáveis, direção perigosa, uso de drogas, abuso de álcool. Essas manifestações todas podem, dependendo da sua intensidade, trazer prejuízos nas atividades laborais, nos relacionamentos interpessoais e no funcionamento da vida diária. Quando essas alterações não trazem impacto nessas áreas da vida, embora elas estejam presentes, mas numa intensidade que não é muito grande, esses episódios são chamados de hipomania. Quando essas manifestações acabam trazendo uma série de prejuízos nos relacionamentos, atividades laborais, no funcionamento da vida diária, isso é caracterizado então como episódio de mania, e isso é usado numa classificação do tipo de transtorno bipolar, né, onde é o transtorno bipolar do tipo 1 ou do tipo 2. O tipo 1, onde as manifestações são mais intensas do episódio de mania, trazem mais impacto na vida da pessoa, e o transtorno bipolar do tipo 2, onde o impacto é menor. Essas manifestações não trazem grandes consequências. Mas existem então as manifestações de depressão, que as principais são tristeza a maior parte do tempo, falta de esperança, às vezes isso é acompanhado de choro frequente, perda de interesse por atividades que anteriormente eram prazerosas, alteração do peso da pessoa, mas é necessário que haja uma alteração de pelo menos 5% do peso num período de um mês. E insônia ou excesso de sono também podem acontecer, e sentimentos de culpa ou inutilidade. Além dessas características, existe também uma dificuldade da capacidade de concentração, e isso é também uma manifestação que ocorre nos períodos de mania. As ideias suicidas com ou sem planejamento podem acontecer principalmente nos períodos de depressão, nas pessoas que têm o transtorno bipolar. Pessoas com transtorno bipolar têm um risco 30 vezes maior de cometer suicídio. Também é bom ter em mente que esses episódios de mania e de depressão, entre eles costuma haver um período de uma relativa estabilidade emocional, mas que algumas dessas características, tanto de uma fase quanto da outra, se mantêm, embora numa intensidade menor. Mas também é possível que o indivíduo tenha manifestações tanto de mania quanto de depressão simultaneamente. Além dessas características mais marcantes que são importantes para o diagnóstico dos dois tipos de manifestação, de mania e depressão, existe o comprometimento de funções cognitivas, que ocorre ao longo de toda a doença, de todo o processo, e que são as mais importantes dessas alterações de funções cognitivas, são as funções mentais, são o prejuízo da atenção, o prejuízo da memória de curto prazo, ou seja, para aqueles fatos, episódios que aconteceram há pouco tempo, e o prejuízo também da memória verbal, ou seja, a pessoa tem uma dificuldade para se lembrar daquilo que foi dito. Existe um prejuízo da função dessa memória, não é uma perda total, que aí já seria um quadro ou de amnésia ou de demência, não é o caso. O prejuízo da fluência verbal. Então, a fala muito acelerada muitas vezes acaba levando a pessoa a comer sílabas das palavras que ela está falando, né? E isso pode comprometer a qualidade da comunicação. Às vezes, para outras pessoas, fica difícil entender o que a pessoa com transtorno bipolar está dizendo.
e a própria pessoa não percebe isso muitas vezes. Existe também o prejuízo da função executiva, que é a capacidade de executar tarefas. Então, isso inclui, por exemplo, a elaboração de metas, que é a etapa inicial da função executiva, o planejamento das ações que são necessárias para alcançar essas metas, o ajuste da rota, ou seja, o que eu preciso modificar ao longo desse trabalho, dessa tarefa, para conseguir alcançar o alvo e não me afastar dele. E no final, a avaliação dos resultados obtidos para a pessoa poder aprender com aquela experiência e, das próximas vezes, executar aquela tarefa de uma maneira melhor. Então, existe também, além do comprometimento dessas funções cognitivas, um comprometimento do controle emocional. Existem sentimentos que a gente chama de negativos e sentimentos que são positivos. As pessoas com transtorno bipolar podem ter diminuição de controle dos sentimentos negativos, como tristeza, sensação de fracasso, raiva, inveja, vingança, do pessimismo, o egoísmo, a desesperança, os sentimentos de culpa e a frustração. Mas principalmente as pessoas com transtorno bipolar têm uma diminuição do controle dos sentimentos positivos, que são a euforia, a esperança, a curiosidade, o orgulho pelas próprias conquistas ou os atributos próprios, a motivação, a satisfação, o prazer, o alívio, a autoconfiança e o otimismo. E muitas vezes também uma necessidade muito grande de um apego emocional. Tudo isso em excesso acaba trazendo prejuízos para a construção de relacionamentos estáveis e mutuamente gratificantes. Em função de todas as alterações cognitivas e também o prejuízo do controle dos sentimentos, tanto negativos, mas principalmente dos sentimentos positivos, a pessoa com transtorno bipolar acaba tendo um comprometimento das suas atividades laborais. O índice de desemprego em pessoas com transtorno bipolar é muito maior do que na população em geral. Pesquisas feitas na Europa mostram que nos diferentes países do continente e que têm situações econômicas e taxa de desemprego diferentes, a taxa de desemprego de pessoas com transtorno bipolar é muito maior e chega em torno de 60% em todos esses países. Então, nenhum país europeu tem taxa de desemprego de 60%. Mas, entre as pessoas com problema de transtorno bipolar, a taxa de desemprego realmente é muito grande. Mas também pesquisas foram feitas para tentar identificar quais são os fatores mais importantes para que essas pessoas com transtorno bipolar estejam em situação de desemprego. E também existe um índice de subemprego muito maior também do que na média da população. Mas as pesquisas mostraram que existe um problema que não decorre exatamente, pelo menos aparentemente, dos comprometimentos cognitivos ou emocionais da pessoa com transtorno bipolar, e sim uma limitação da formação acadêmica da pessoa. Então isso faz a gente refletir que, embora de modo geral o diagnóstico do transtorno bipolar seja feito na idade adulta, as pessoas com transtorno bipolar muito provavelmente já têm algum tipo de comprometimento funcional durante a infância e a adolescência. E quando chegam então na idade adulta e quando é feito o diagnóstico, essas pessoas já podem ter passado, digamos assim, por uma base de formação que não foi das melhores, e com isso então a pessoa acaba investindo menos na sua formação acadêmica, e isso também acaba contribuindo para essa taxa de desemprego muito maior nas pessoas que têm o transtorno bipolar. Existem vários fatores de risco para o transtorno bipolar que já foram identificados. Existe um componente genético importantíssimo que está presente com um peso de 90%. É muito comum as pessoas com transtorno bipolar terem parentes de primeiro grau que têm também
algumas características do transtorno bipolar, embora não tenham o diagnóstico, mas elas podem ter comprometimentos de determinadas funções cognitivas ou de determinadas habilidades no sentido de controle dos sentimentos e dos impulsos. Elevação da homocisteína no sangue é um fator também muito importante que já foi identificado e há muito tempo. A homocisteína elevada no sangue é sinal de uma alteração metabólica e que está relacionado com o aumento do risco de doenças cardiovasculares e morte por infarto e AVC, por exemplo, mas também aumento do risco de demência na velhice. Porém, pessoas mais jovens com homocisteína elevada costumam ter uma dificuldade maior de concentração e que é uma das manifestações do transtorno bipolar. Mas, de modo geral, a homocisteína elevada e o aceitável é um limite de até 10 nanogramas por ml no sangue, quando a homocisteína está acima disso, existe o aumento do risco de transtorno bipolar, mas também esse aumento da homocisteína é proporcional ao comprometimento cognitivo da pessoa com transtorno bipolar e também está relacionado com o aumento do risco de suicídio. A microangiopatia cerebral, que é a doença dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro, e já tem um vídeo sobre esse problema aqui no meu canal, também é proporcional ao comprometimento funcional das pessoas com transtorno bipolar. Isso mostra que alterações metabólicas, alterações circulatórias cerebrais também estão relacionados com o desenvolvimento do transtorno bipolar. E, na verdade, muitos dos fatores genéticos que foram identificados têm relação justamente com questões do metabolismo e do processo todo das doenças cardiovasculares. E é, então, muito interessante a gente observar que existe essa participação também de outros fatores que não são meramente da característica idiosincrática do comportamento da pessoa. Na infância, um histórico de abuso, seja físico, moral, sexual, o próprio bullying ou a negligência por parte dos cuidadores, leva a um início mais precoce do transtorno bipolar, episódios mais longos e mais graves do transtorno e aumenta muito também o risco de suicídio. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade aumenta o risco de alcoolismo nas pessoas que têm o transtorno bipolar, de uma média de 18% para a população geral para 34% nas pessoas com transtorno bipolar. O uso de drogas e de álcool também está relacionado com o aumento do risco de desenvolver transtorno bipolar. E um fato curioso que foi identificado, que o uso frequente, regular de maconha aumenta o risco de suicídio em pessoas com transtorno bipolar. Existem várias comorbidades também que se fazem presentes numa incidência maior nas pessoas que têm transtorno bipolar do que na população em geral. Então, transtornos de personalidade, por exemplo, são observados em até 60% das pessoas com transtorno bipolar. E principalmente os transtornos de personalidade narcisista, histriônica, limítrofe ou borderline e antissocial. A doença dos pequenos vasos sanguíneos cerebrais, que eu relatei como sendo um fator de risco, é uma comorbidade e que se observa em 40% das pessoas com transtorno bipolar contra 18% das pessoas da população geral que não tem o transtorno bipolar na mesma faixa etária. Então veja que é mais do que o dobro a incidência de doença dos pequenos vasos sanguíneos cerebrais nas pessoas que têm o transtorno bipolar. O abuso de drogas pode chegar até 60% nas pessoas que têm o transtorno bipolar, ele é maior nas pessoas que têm o transtorno bipolar do tipo 1, ou seja, onde os episódios de mania têm um impacto significativo na vida da pessoa. Transtornos alimentares como bulimia e anorexia também são muito mais comuns, chegando até 33% das pessoas com transtorno bipolar. Os transtornos de ansiedade chegam a quase 32%. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são observados em 25% das pessoas com transtorno bipolar e o transtorno do espectro autista é observado também em 8% das pessoas com transtorno bipolar. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e transtorno de espectro autista são transtornos do desenvolvimento do cérebro. A pessoa já nasce com esses problemas.
e ocorre uma alteração, um certo prejuízo de determinadas formações do cérebro, de estruturas do cérebro ou da conectividade entre essas diferentes estruturas. E já foi identificado nas pessoas com transtorno bipolar, mesmo sem espectro autista ou sem déficit de atenção, a ocorrência de prejuízos nas conexões entre diferentes áreas do cérebro. Transtorno obsessivo compulsivo é observado em 21% dos casos, abuso de álcool em 18%. Os mecanismos patogênicos do transtorno bipolar são principalmente a diminuição da função das mitocôndrias, as usinas de energia celular no cérebro, e diminuição da produção de energia no cérebro do indivíduo, aumento da atividade do principal neurotransmissor excitatório, que é o glutamato, diminuição do neurotransmissor inibitório GABA, degeneração da substância branca, alterações estruturais cerebrais como atrofia de hipocampo, do córtex cerebral, alterações estruturais no lobo temporal, aumento do cortisol no sangue, que significa um reflexo de aumento do estresse emocional, diminuição da testosterona em homens e, por incrível que pareça, disbiose intestinal, que é uma alteração da flora bacteriana intestinal que está relacionado com o aumento da produção de substâncias inflamatórias que circulam no corpo, alcançam o cérebro e acabam afetando o funcionamento cerebral. Existem muitos tratamentos para esse transtorno, para cada fase do transtorno existe um tratamento mais adequado, através de medicamentos, mas a psicoterapia é muito importante, mas ela deve ser feita fora dos episódios de mania e também podem ser feitas estratégias de modificação de comportamentos e treinamento de habilidades. Uma característica que também foi observada é que é muito importante o apoio empático de pessoas próximas para que haja um bom resultado no tratamento das pessoas com transtorno bipolar. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.